8. E eu creio que Deus vai falar no nosso coração grandemente aqui nesta noite de hoje. Gente, nós vamos, como é o estudo, nós vamos em um dos pontos da Bíblia, para ponto de concordância, senão deixa de ser um estudo. Amém? Todos acharam? Eu logo mais vou orar a Deus para que Deus me abençoe, que eu venha conseguir no outro celular um tablet, porque o meu, que eu colocava no fundo, ele deu um treco e parou. Então agora, como eu uso o celular, fica sem o fundo para a pregação, amém? Mas vamos em frente. Coloca a mão sobre a palavra de Deus, incline sua cabeça, vamos pedir para Deus falar o nosso coração. Senhor nosso Deus e nosso querido e maravilhoso Pai, em nome do teu Filho amado, nosso santo, maravilhoso e glorioso Jesus Cristo, meu Deus, toma a direção desta palavra, prepare o meu coração, Senhor, para entender, compreender e ensinar a tua palavra. Prepare também o coração da tua igreja para ouvir e entender qual é a vontade e o querer do teu Santo Espírito. Deus, toma a direção dessa palavra, toma a direção deste culto, Pai. Esteja presente no meio de nós, tira todo o baralhamento, tira toda a dúvida, toda a incerteza, toda a insegurança, remove do nosso coração, das nossas mentes, para que nada nos impeça a ouvir e compreender a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim, olha, carta à igreja em Esmina. Ao anjo da igreja em Esmina, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Verso 10. Não tema as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda, o quê? Morte. Amém. Quando Jesus usa o apóstolo João para escrever a respeito dessa 7 igrejas, como eu fui pregado domingo passado, a primeira que ele mandou João escrever era a igreja de Éfeso. Esmina era a segunda cidade maior da Ásia. A maior de todas era Éfeso. Depois de Éfeso veio Esmina. Para que você entenda, dentre essas 7 igrejas que Deus usa ali o apóstolo João para escrever, somente a cidade de Esmina, ela permanece de pé até o dia de hoje. As outras 6 já não existem mais. Esmina, ela fica ali na região da Turquia. Os historiadores falam que tem em torno de 250 mil habitantes essa cidade até os dias de hoje. Esmina foi uma cidade que não foi repreendida por Deus. Você observa que dentro das 7 igrejas, ou essas 7 cartas que Jesus escreveu ao apóstolo João para escrever, 4 dentre elas, Jesus, ele repreende, em alguns pontos, ele elogia. Pontos, ele vai ali repreendendo, e pontos ele vai elogiando. 2 dentre elas, e uma mesmo foi essa Esmina, ela não teve repreensão nenhuma. Ela era uma igreja pobre, mas uma igreja perseverante,
uma igreja que vivia diretamente nos caminhos do Senhor. E uma entre elas, Jesus só teve repreensão, que foi a igreja de Laodiceia. Observe, 4 ele elogiou e repreendeu ou reprovou. 2 ele só fez elogios. E Laodiceia ele só deu reprovação. Então, aqui está a história das 7 igrejas da Ásia, onde nós temos de nos apoiar ou nos caber entre uma dessas. Porque o que nós precisamos entender é que essas 7 cartas das 7 igrejas não foi simplesmente para aquele tempo. Jesus pega essas 7 igrejas como uma referência para os dias de hoje. O que nós estamos lendo dentro dessas 7 cartas é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É o que nós estamos vivendo, é o cenário que nós estamos olhando, vendo e vivendo. Então, a história dessas 7 igrejas, ela encaixa especialmente nos dias de hoje. Agora, olha o que ele fala no versículo 8. E aqui começa, ele assim, olha: ao anjo da igreja em Esmina, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e teve o quê? E reviveu. Quem é esse que esteve morto e reviveu? Jesus. Ele diz assim: quem fala não é um anjo enviado por Jesus, quem fala não é um arcanjo, quem fala aqui é o próprio Jesus, que ele esteve morto, mas reviveu, não é assim? Mas nós vamos entender por que Cristo pega esse ponto da sua morte e da sua ressurreição e encaixa nessa igreja de Esmina. Para que você entenda, para que nós entendamos melhor, 600 anos antes de Cristo, Esmina tinha sido destruída, tinha sido consumida da face da terra. Ela não existia, ela deixou de existir 600 anos antes de Cristo. Depois que ela foi destruída, passou 200 anos, ela se ergueu. E depois que ela se ergueu, 400 anos depois, Jesus aparece e faz essa ponte entre a morte dele e a sua ressurreição, e entre a destruição de Esmina e a reconstrução dela. Por que nos esse termo? Porque quando ele fala daquele que morreu e ressurgiu, ou ressuscitou, aquele povo entenderia muito bem o que era isso. Que a história daquela cidade falava sobre isso. Que Esmina deixou de existir, ela foi destruída, ou seja, ela morreu, e depois de 200 anos, ela ressurgiu. A gente faz a ponte entre a morte dele e a sua ressurreição, e entre a destruição de Esmina e a sua reconstrução. Ele fala uma linguagem para que os homens pudessem entender. O que Deus nos leva a entender dentro dessa mensagem, dentro desse versículo, que Deus sempre ele usa um termo que nós conseguimos verdadeiramente compreender e entender. Deus, ele não, se ele usasse a língua dos anjos, vamos dizer assim, a língua espiritualmente falando, nenhum de nós entendia. Você observa que, falando sobre isso, Jesus usa muito falar de terra, de chão, de água, de pão, não é assim? De árvore. Quem é que não sabe o que é pão? Quem é que não sabe o que é árvore? Por que ele usa essa linguagem? Para que os homens entendam o que ele está falando. Para que os homens, quando ele fala assim, que ele fala aquele que morreu e ressuscitou, ele fala assim, ó, a mesma coisinha que vocês entendem. Quando Esmina foi destruída e ela ressurgiu novamente, assim também foi a minha morte. Eu morri, mas no terceiro dia eu ressuscitei. Amém, gente? Então, essa é a introdução do primeiro versículo de Esmina, sobre a igreja de Esmina. No verso 9 diz assim, olha: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que nós vamos observar aqui? Esmina era uma cidade, como eu falei no começo, Jesus aprovou ela em tudo.
Esmina, essa igreja de Esmina era uma igreja muito pobre. Ela não tinha absolutamente nada. Aos olhos do homem, essa igreja de Esmina era muito pobre. Mas Jesus aparece e fala assim: olha, aos olhos do homem, Esmina, tu és pobre, mas para mim tu é uma igreja rica. Ao contrário da igreja de Laodiceia, ele diz: olha, eu sou rica, eu sou rico, eu sou abastado, não preciso de coisa alguma. Aí Jesus fala assim: olha, ô Laodiceia, tu és miserável, pobre, cega e está nua. Olha a diferença. Uma fala assim: essa igreja é pobre, essa igreja é muito pobre. Jesus fala assim: não, ela é rica. Porque o que está dizendo? Ela era pobre humanamente falando, mas espiritualmente falando, que é o maior tesouro que o homem pode ter. Aquela igreja era muito rica, ou seja, ela era cheia da presença de Deus. Aquela igreja, humanamente falando, aos olhos do homem, não era nada. Ninguém dava valor àquela igreja, mas era uma igreja rica espiritualmente, cheia da glória, cheia da presença, porque existe tesouro maior do que a presença de Deus na nossa vida, gente. Não existe coisa maior, ou tesouro maior, ou mais valioso do que a presença do Espírito Santo sobre nós. Então, é isso que essa igreja diz. Ao contrário do dia de hoje, se nós chegarmos na igreja, que você está vendo, não é o nosso caso aqui, senão ninguém está aqui, né? Mas falando geralmente, ela fala assim: olha, se essa igreja tem nome, é de Deus. Se essa igreja, falando geralmente, não esse ministério, ok, vamos geral. Se esse ministério é rico, então verdadeiramente Deus está com ele. Se essa igreja está prosperando, Deus está nela. Mas se ela é uma igreja de plena dificuldade, que é pobre, olha assim, não tem nome nenhum, então Deus não está nela. Os homens não pensam assim? Nós sabemos disso, já passei por um lugar assim. Olha, se eu for em tal lugar e chegar ali e o negócio não virar, então Deus não é com o pastor e Deus não está naquele lugar. Ao contrário dos pensamentos de Cristo, Ele olha e vê o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza está dentro de nós. A maior riqueza que Deus procura na minha e na sua vida é a presença dEle dentro do nosso coração. O tesouro mais precioso para Deus é a presença dEle, é o Espírito Santo reinando dentro de cada um de nós. Você observe, ainda nesse versículo 9, se você for aqui em Tiago capítulo 1, versículo 5, Tiago 2,5, olha o que ele diz, olha, ainda se referindo à pobreza. Tiago capítulo 2, versículo 5, olha quem Deus escolhe. Olha o que ele diz: ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para seres ricos em fé e herdeiro do reino de quem? O reino e herdeiro do reino que Ele prometeu aos que o amam. Deus escolheu quem? Os pobres desta vida, aqueles que o homem ama, o ser humano olha, o mundo olha e fala assim: daqui não tem valor nenhum. Mas se a presença de Deus está na nossa vida, é nós que Deus escolheu. Se a presença de Deus está sobre nós, é nós que o Senhor escolheu para ser rico em fé. Deus te escolheu para ser rico em fé, para ter a presença dele na sua vida. É esse povo que Deus escolheu. Não é aquele povo, porque ele não leva, ou não leva a entender isso? Porque aqueles que aparentemente é rico para o mundo, é aqueles que valorizam verdadeiramente o mundo, é aqueles que dedicam a sua vida às riquezas deste mundo. Então, desses assim, a presença de Deus não existe para eles. É como a igreja de Laodiceia: está rico, está abastado, não falta nada. Mas ele está dizendo: tu és miserável, pobre, cego e nu. Porque a nossa maior riqueza, ela está no Senhor. Vamos voltar a Apocalipse novamente. A nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro, ela está em Cristo. Olha,
ainda no verso 9 que nós estamos lendo: conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aquela igreja era uma igreja que enfrentava, irmão, muita tribulação. Aquela igreja, ela passava por quê? Por muitas tribulações. Se você ler João 16:33, Jesus fala bem claro: no mundo passareis por aflição ou tribulação. Mas ele fala o que, gente? Tem de quê? De bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo nós vamos passar por quê? João 16:33. No mundo nós vamos passar por muitas tribulações, mas a ordenança do Senhor: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, Ele vai nos dar autoridade para vencer também este mundo tenebroso. Mas nós não vamos nos livrar de passar por problemas, de enfrentar situações, de passar por tribulações, de passar por momentos difíceis da nossa vida. Não, nós vamos enfrentar. Essa igreja aqui, ela é uma igreja, além de pobre, ela passar por muitas tribulações, porque nessa cidade de Esmina o povo se levantava grandemente contra a igreja do Senhor. Os estudiosos nos dizem que nessa cidade de Esmina, nessa época, tinha em torno de 30 mil deuses que eles o adoravam. Imagine 30 mil deuses, cada pessoa adorava um deus de um jeito. Cada Deus alguém tinha um para sua devoção. Olha, esse daqui é o meu Deus de prosperidade. Adorava aquele. Olha, daqui é o meu Deus do casamento. É assim? 30 mil deuses. Aí a igreja de Cristo entra no meio dessa idolatria para apresentar a Cristo. Se você observar, a Bíblia fala a respeito de um homem, de um bispo chamado Policarpo. Você não faz memória, mas olha isso aí. Quem vai falar desse bispo? Ele era discípulo de João. Ele foi morto nessa cidade de Esmina, queimado vivo. Pegaram ele e colocaram numa fogueira. A Bíblia diz que ele nem se movia, ficou como um cordeiro. E ali ele foi assado vivo, por causa do Evangelho de Cristo. Porque naquela cidade a idolatria, o pecado estava ali terrivelmente agindo. Mas aqueles que aquela igreja permanecia fiel, ela não retrocedia. A tribulação vinha, a perturbação vinha, a dificuldade vinha, mas ela permanecia olhando para o autor e consumidor da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, para que você entenda, a tribulação vai vir, os problemas vão vir, dificuldades vão vir, mas se nós perseverar firme na palavra do Senhor, nós vamos vencer cada um dos problemas. O que não pode acontecer na nossa vida, irmãos, é nós desistir. O que não pode acontecer na nossa vida é a gente abandonar a nossa fé. Porque se nós abandonar nossa fé, tudo que o diabo quer é colocar diante de mim e de você dificuldade, perturbação, tribulação, problema, situação. É dificultar a nossa vida para que nós venhamos desistir do Senhor. Tudo que Ele precisa é isso, é que você canse de buscar Cristo, mas não desista, persevera. Aquela igreja perseverou, ela era uma igreja, passava por tribulação, era pobre, mas não desistia. Olha o que ele diz aí no 9: conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rica, e a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Porque a Bíblia diz, porque aqueles que se declaram judeus e não são. Ali havia uma equipe de judeus, que era as pedras de tropeço, eu posso dizer assim, contra a igreja primitiva do Senhor, a igreja de Cristo. Eles diziam assim: olha, para vocês que adoram esse Jesus não há salvação, porque vocês, do modo que vocês estão ensinando esse povo, eles estão saindo fora da lei. Quem é salvo somos nós que somos judeus, porque nós vivemos pela lei. Então, se você não cumpre os preceitos da lei, para vocês não há salvação. Aí Jesus fala assim: olha, esses que se declaram judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás.
ele sempre perseguia a igreja de Cristo. Essa igreja dessa cidade aqui era uma igreja muito perseguida. Era uma igreja que o povo perseguia o tempo inteiro, mas mesmo assim ele não retrocedia, ele não voltava atrás, mesmo assim ele não abandonava a sua fé. Então Jesus aparece e fala assim: ó igreja, vocês são um povo pobre, mas para mim vocês é rico. Tem coisa melhor do que o próprio Jesus dar testemunho meu e seu diante dos homens? Tem coisa mais importante do que o Senhor falar assim: olha, conhece o meu servo Jó? Conhece minha serva Daniela, minha serva Juscelia, minha serva Jussara, Marcilene, minha serva Cláudia e o pastor Raimundo, e todos estão aqui. Conhece eles? É um povo íntegro, é um povo reto, é um povo temente à minha palavra. Uma coisa é o homem apresentar: olha, aquele povo lá é um povo pobre, humanamente falando, mas para mim é um povo rico, porque neles está a minha presença. Ele não abandona a sua fé, ele não abandona a minha palavra. Não tem coisa melhor do que isso, igreja. Olha, ainda no verso 9, se você voltar aqui no livro de Tito, capítulo 2, versículo 5, vamos passear um pouquinho, tá? Isso não importa não, né, gente? Vamos aprender. Tito capítulo 2, versículo 5. É um pouquinho antes de Tiago, ou antes de Hebreu, falando melhor. Meu pastor agora se perdeu. É Tito capítulo 2, versículo 5. É isso, antes de Hebreu. É Tito 1,14, gente. Tito 1,14. Alguém diz: olha, todos acharam? Tito 1,14. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviado da verdade. Você lembra que ele falava a respeito dos judeus? Eles colocavam diante da igreja do Senhor fábulas, palavras que não eram verdadeiras. Então, dentro daqui, Tito fala assim: olha, não se ocupe com as fábulas judaicas, ou seja, ensinos malignos, ensinos ruins, ensinos fora da palavra. Ou seja, não pare para dar ouvir esse povo, porque eles já se desviaram da verdade. Isso fala o evangelho de hoje. Você liga as redes sociais, você liga a televisão, como sempre tem falado aqui, é cada aberração que você vê que dá tristeza no coração. Cada um inventando uma coisa, cada um inventando e saindo fora da palavra do Senhor. Então a hora do Senhor é não ter ouvido este povo, não ter ouvido a pessoas que já perderam a graça do Senhor, que já se desviaram da verdade, mas dar ouvido verdadeiramente à palavra de Cristo. A doutrina de Cristo é essa, é a palavra, é o ensino da palavra. Qualquer pessoa que inventar, que apresentar outro ensino que esteja fora desse, Paulo fala assim, que esse seja anátema, quer dizer, maldito. Qualquer pessoa que apresentar outra palavra, outro ensino, fora desse contexto da palavra do Senhor, esse será maldito. Eu vi esse dia um rapaz, eu achei é algo tão tenebroso, mas dá tempo de rir. Tinha um rapaz esse dia em uma rede social falando assim: olha, nós estamos trabalhando aqui com revelação do dia 25 até o dia 5 do mês tal. É revelação marcada dia e hora. Ó, é do dia 25 desse mês até o dia 5 do mês tal. E todos que quiserem a revelação, vai botar para o céu mesmo. Você vai dar uma oferta, vai dar uma oferta com você ganhar R$1.000. Passou isso num lugar de grupo do Kauai. Você vai assim: rapaz, que coisa é essa, moço? É o que nós estamos vivendo hoje. É a pessoa que está pegando a palavra do Senhor para trazer lucro a favor de si mesmo. Então, isso foge completamente da palavra de Deus.
Isso é ensino, como ele falou, de pessoas que saíram, fugiram, abandonaram as verdades do Senhor. Olha, se você vem aqui, ainda no livro de Tiago, eu vou conferir aqui certinho, é Tiago, capítulo 5, versículo 7. Olha o que importa para nós. Tiago 5, 7. Glória a Deus, glória a Jesus. Olha o que ele ordena a gente fazer. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, a ordem do Senhor é o quê? Nós ter paciência, é a gente esperar. O que mais está faltando hoje entre a igreja de Cristo é conseguir esperar, é aguardar a vinda do Senhor. Ele está falando que a vinda do Senhor está perto, está próximo. E muitos estão abandonando, não estão suportando a luta, a dificuldade, estão abandonando a fé, estão desistindo da fé, estão abandonando a Cristo. E ele está dizendo: persevera, permanece. Assim como o lavrador, quando ele lança a sua semente, ele não é lançando a semente e colhendo imediato, não. Ele lança a semente e ele espera o tempo das primeiras e as últimas chuvas, para depois chegar o tempo da colheita. Mas nós estamos lançando nossa semente, e colocando nossa semente, preparando a nossa vida. Nós estamos na presença de Deus, mas nós estamos apressados. Porque Deus não muda isso? Porque Deus não muda aquilo? Porque Deus não faz aquilo outro? Espera com paciência no Senhor. Espera, porque a vinda do Senhor está próximo. Aquele povo estava esperando. A igreja de Esmirna estava esperando a vinda do Senhor. Eles não retrocediam por nada, eles perseveravam. Era uma igreja atribulada, era uma igreja pobre, era uma igreja que estava enfrentando muitas guerras, muitas lutas, morrendo pessoas, morrendo diante dos homens, mas mesmo assim eles permaneciam fiel na presença de Deus. Amém? Voltando em Apocalipse novamente, a gente vai e volta porque é o ponto de saída. Vamos lá no versículo 10. Diz assim: olha, não tema as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de quê? Da vida. Ser fiel até a morte. Ao primeiro ele está falando: não temas. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que você olha as pessoas falando, geralmente as pessoas estão andando com medo disso, com medo daquilo outro, com medo do diabo, com medo do homem, com medo de doença, com medo de uma depressão, com medo disso, com medo daquilo. Ele está dizendo: não temas. Quem está com Cristo pode enfrentar a luta? Pode, mas não precisamos ter medo, porque Cristo está no controle da nossa vida. A nossa vida está no controle do Senhor, a nossa vida está nas mãos de Cristo. Quem está nas mãos do Senhor não anda com medo, preocupado, ansioso, não. É preciso somente a gente esperar e confiar no Senhor. Não temas. Pastor, mas a situação está muito difícil. Ele está dizendo o quê? Não temas. Não tenha medo. Não se desespere. Apenas confie no Senhor. Espere no Senhor. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus. Hoje, quando nós falamos, esse vídeo falava com uma pessoa a respeito da vida de Jesus. E para a gente aceitar verdadeiramente a vida de Cristo, nós temos que aceitar o quê? A morte. Que ninguém vai subir vivo. É assim? E a pessoa fala assim: pastor, pelo amor de Deus, não fala de morte não. Não fala, ou seja, a pessoa tem medo da morte. O senhor quer morrer, pastor? Negativo, cara, não.
Mas quem está em Cristo, ele quer morrer não, mas ele não tem medo da morte, porque ele sabe que a partir do momento que ele morrer, que ele passar desse mundo para o outro, o que espera ele é a vida eterna. Então, quando a pessoa não está bem, quando a pessoa não está distante do Senhor, quando fala da morte, o medo domina. Ele tem medo, porque na verdade a pessoa não sabe ainda para onde vai sua alma. Ele está em dúvida: será que eu vou ser salvo? Será que quando a minha alma separar do meu corpo, será que quem está me esperando? Pastor, mas como assim? Quando nós morremos em Cristo, quando nós demos o último suspiro, se nós morremos em Cristo, os anjos do Senhor estão ali à nossa espera para pegar nossa alma e subir para a glória. Mas aqueles que morrem nas trevas, quando ele dá o último suspiro, os demônios estão sentados do lado dele ali esperando ele dar um suspiro para levar a alma da pessoa ao abismo. Então vale a pena a gente ser fiel até a morte, porque quem morre aqui e quem morre com Cristo, ele não morre apenas só, ele volta para o seu lado, para o verdadeiro lado que espera ele. Jesus foi preparar a nossa morada, e você, eu vou preparar a vossa morada. Quando a vossa morada estiver pronta, eu volto e vou buscar vocês, para que aonde eu esteja, vocês também estejam comigo. Ele foi preparar a nossa morada. João capítulo 14, versículo 3. Ele foi preparar a nossa moradia. Eu costumo falar que ele já está no tempo do acabamento. Quem trabalhou em obra, quem trabalhou, sabe o que eu estou falando. Quando a pessoa prepara uma casa inteirinha, uma moradia inteira, aí quando chega o dia do acabamento, você começa a olhar em cada ponto da casa, se não tem alguma coisinha para remendar assim. Eu dou esse exemplo que Jesus está olhando já para ver, quando assim, está tudo pronto, não tem mais nada, ele volta para arrebatar a sua igreja. E nós temos de estar perseverante, perseverar até o fim, para que nós recebamos a coroa da vida. Mas vamos ser sinceros, gente, o que mais nós estamos vendo hoje é pessoas que já perderam a coroa porque desistiram. A Bíblia fala assim, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 22. Quem perseverar até uma jornada na sua vida é assim? Quem perseverar até o meio do caminho é assim? É aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aquele que é salvo, que espera ele, é a coroa da vida eterna. O que espera você é a coroa da vida eterna. Então persevere. Pastor, mas está muito difícil. Persevera, não desista, não desanime, persevera firme na presença de Deus. Como sempre tem falado, ore na sua casa, busque na sua casa, lê a palavra, obedeça a palavra, se dedique sua vida à palavra de Deus, porque na hora que as trombetas tocar, você vai subir. Pastor, mas se eu tiver morrido, se ele demorar ainda 1000 anos para vir, pode demorar? Pode. Eu não vou demorar assim tanto. Mas a Bíblia fala assim, que na hora que as trombetas tocar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo falou assim, e nós que estamos vivos seremos arrebatados e transformados em um corpo de glória e subimos de encontro com o Senhor nos ares. Então se nós morrer hoje e voltar daqui a 1000 anos, nós também vamos ressuscitar do pó da terra e vamos subir de encontro com Ele. Então prepare sua vida, seja fiel até a morte. Essa ideia preferia morrer, esse povo aqui preferia perder a vida neste mundo para ganhar a salvação. Essa igreja aqui preferia morrer na mão dos inimigos, mas ele não retrocedia, ele não abandonava a sua fé, ele não deixava a sua fé para trás. Então, igreja, prepare sua vida, prepare seu coração, persevere firme, porque a volta do Senhor se aproxima. A qualquer momento as trombetas vão tocar, e se nós desistirmos no meio do caminho, nós corremos o risco de perder nossa salvação. Gente, se nós observar o cenário que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo as últimas horas. A qualquer momento Jesus volta, e depois que ele voltar, pastor, tem mais uma oportunidade. Na verdade, irmão, a Bíblia não dá muita referência sobre isso, mas eu imagino
que a oportunidade se acaba. Por quê? Depois que Jesus voltar, o que vai reinar aqui é Satanás. A Bíblia diz que ele vai reinar durante 7 anos. 3 anos e meio ele vai reinar, colocando neste mundo uma falsa paz, aonde a maioria vão se render aos perdidos, dizendo assim: isso aqui é o Salvador da nossa vida, isso aqui é o verdadeiro Cristo, é esse. E a Bíblia diz que ele enganará muitos. Depois de 3 anos e meio, vai ficar mais 3 anos e meio, aí ele vai mostrar para quem foi que ele veio. É onde aquele que fala do nome de Jesus é morto, derrama o seu próprio sangue, perde sua própria vida. É onde a marca da besta ela é implantada, obrigatória. Ou aceita a marca da besta ou paga com a própria vida. Nós estamos preparados para isso? Vamos ser sinceros com nós mesmos. Sério? Se nós estivéssemos em casa agora e alguém fala assim: olha, o exército está aí procurando algum cristão, porque onde tiver alguém falando de Jesus, vai morrer. Nós estaríamos aqui? Nenhum de nós estaria. Eu era o primeiro a correr. Para ser sincero, nenhum de nós está preparado para isso. Nenhum de nós está preparado para isso. Então, o que Deus nos chama a atenção nisso? Para nós nos preparar antes, quando nós temos a oportunidade. Para quando isso acontecer, eu e você que estamos lutando, pelejando, deixando a glória com o Senhor. E não passe mais aqui pela grande tribulação. Seja fiel até a morte. Vai chegar o tempo que aquele que confessar o nome de Cristo vai pagar com a vida ainda aqui. Talvez seja na nossa geração ainda. Então, ó irmão, seja fiel. Não retroceda, não esmoreça. Não desanime, não desista. Olha, você observa que ainda aqui no verso 11, ao que ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda. Você observa que está falando? Quem perseverar até o fim será o quê? Salvo. Ao vencedor jamais sofrerá o dano da segunda morte. Que segunda morte é essa? A primeira morte é essa que nós vamos morrer aqui. Todos nós morreremos. A segunda morte é a perdição. A Bíblia fala do lago de fogo e enxofre. A primeira morte é essa. A segunda morte é o lago de fogo e enxofre. Ele está falando assim: se vocês perseverarem até o fim, vocês não vão sofrer o dano da segunda morte. Será que vale a pena a gente pagar o preço para ser salvo? Para não sofrer o dano da segunda morte? Será que vale a pena a gente liberar o perdão para a gente obter nossa salvação? Será que vale a pena a gente dormir tarde, acordar cedo, orando, falando com Deus, lendo a palavra, buscando a compreensão do Senhor? Será que vale a pena a gente fazer o que tem de ser feito, o que está ao nosso alcance pela nossa salvação? Vale a pena, gente. Vale muito a pena. Aproveite enquanto nós temos. Quando eu falo você aproveita, eu falo de mim também. Nós temos que aproveitar enquanto a gente tem a oportunidade. Porque o dia do Senhor se aproxima, a hora do Senhor se aproxima. Essa igreja não retrocedeu, esse povo não retrocedeu. Como eu exemplo no começo, esse bispo Policarpo, ele foi decapitado e foi assado vivo dentro do fogo, mas ele não retrocedeu, ele não negou a sua fé, ele não esmoreceu, ele não, e Jesus dá testemunho dele assim: olha, o meu servo Policarpo, ele foi um homem fiel, foi um homem verdadeiro, um homem que não retrocedeu da minha palavra, um homem que perdeu a vida por amor da minha palavra. Será que Jesus fosse para dar um testemunho da gente hoje? Que testemunho daria? Que nós estamos fiel ou nós estamos aquele povo meio lá e meio cá, como tem ditado? Seja fiel, gente. Seja fiel. Jesus está voltando. Prepare sua vida. Mesmo que venha muitas tribulações. Eu estava falando dele essa semana com um rapaz a respeito de aceitar Cristo. E ele dizendo assim que quando ele começa a ir para a igreja, ou começou a vir para a igreja, muitas pessoas se afastaram dele. Eu disse: meu irmão, não negue não, venha, entre no nosso time, porque o time de Cristo é esse. Quando você está no mundo, parece que você tem um monte de amigos. Quando você aceita Cristo, em muitos momentos é só você e Jesus. Aqueles que antigamente andavam com você, todo mundo te abandona.
Mas nós temos de escolher o que nós queremos. Ou nós queremos andar, em perdão a expressão, com o comboio de alguém, como nós falamos, ou nós queremos andar com Jesus. Eu escolhi andar com Cristo. Escolha cada dia andar com o Senhor. Rejeitar as falsas doutrinas, rejeitar os falsos ensinos, rejeitar os falsos judeus, como diz a palavra, que já abandonaram a fé, que já abandonaram a verdade do Senhor. Ande com Cristo, busque Cristo, se apegue com Cristo, pegue na mão dele, peça para ele pegar nas suas mãos e não solte de modo nenhum, porque o que te espera é a coroa da vida eterna. Naquele grande dia, irmãos, nós vamos estar diante do Senhor. A Bíblia diz que todo olho verá e todo mundo estará diante do trono branco. Apocalipse 20:11, se não me falha a memória. O trono branco do Senhor vai estar ali, todo mundo vai estar diante dele, pequenos e grandes, pobres e ricos. Vamos estar ali chamados para uma prestação de conta. Aí, se eu não me engano, em Mateus capítulo 5, versículo 28, ele fala assim: aqueles que fizeram bem para a vida eterna, e aqueles que fizeram mal para a condenação e erro. Faça o bem, viva para Cristo, morra para Cristo, porque o que te espera é a coroa da vida eterna. E ele termina dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escute isso e viva com Cristo, viva para Ele. Eu não vou estender mais, senão não vamos estender muito, senão você vai ficar bravo com o pastor. Amém? Então tome posse dessa palavra, seja fiel até a morte, não retroceda, não esmoreça, fica firme, porque logo mais nós vamos estar na glória com o Senhor. Quem entendeu essa palavra, gente?